Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Gordofobia. Aversão a pessoas gordas que se efetiva pelo preconceito, intolerância ou pela exclusão dessas pessoas. Você acabou de escutar a definição para a palavra gordofobia, segundo o dicionário, também conhecido como tira-dúvidas ou tira-teimas. Olá! Está começando mais um episódio do Dicionário Feminista, espaço para entendermos o significado de alguns termos que a gente tanto ouve falar hoje em dia. Eu sou a Teca Carbonel. E eu sou a Júlia Presotto. Hoje decidimos gravar um mega episódio especial sobre gordofobia. Não só vamos desmistificar esse termo tão polêmico, como também vamos pedir a ajuda de outra podcaster maravilhosa para conseguirmos dar informações mais consistentes. O conceito da gordofobia tem suas primeiras expressões com o surgimento da religião judaico-cristã. Um dos pecados capitais seria a gula, ou seja, o desejo insaciável por comidas e bebidas que reflete a característica egoísta do indivíduo, o qual não se contenta apenas com o que tem e não consegue dividir com as outras pessoas. Na Grécia Antiga, Platão condenou moralmente o fato de comer demais, já que isso prejudicaria o intelecto. Não é à toa que a primeira dieta para controle do peso foi elaborada há 2,4 mil anos atrás pelo médico Hipócrates, pautado na ideia de que um corpo magro e musculoso seria sinônimo de racionalidade. Conforme a medicina foi desenvolvendo, pesquisadores com bibliografias duvidosas sugeriram que a solução para se atingir o corpo perfeito estaria no consumo de ovos de parasitas e na realização de exercícios físicos que sobrecarregavam o corpo, passando longe do que parecia ser saudável. No século XIX, a antropometria começa a estudar parâmetros que caracterizassem o corpo normal e, para isso, se utilizam do famoso IMC. O índice de massa corporal é um número obtido a partir da altura e peso da pessoa. Ele é utilizado até hoje para determinar os casos de obesidade. Porém, estudos realizados pela Universidade de Los Angeles apontam que esse parâmetro já provocou o falso diagnóstico de aproximadamente 54 milhões de americanos. Essa conclusão foi feita a partir da comparação entre os exames laboratoriais e dos números de IMC dos indivíduos. Foi observado que 30% das pessoas que tinham IMC abaixo do que era considerado de uma pessoa obesa não estavam com a saúde em dia de acordo com os exames de sangue. Em contrapartida, 20 milhões de pessoas com o IMC acima do que é considerado normal tiveram em seus exames de laboratório resultados que apontaram para uma vida saudável. Portanto, estar gordo não é o mesmo que estar doente, assim como estar magro não é sinônimo de saúde. Essas ideias são apenas formas de velar mais um preconceito enraizado na nossa sociedade, a gordofobia. E diante deste termo que gera tantas opiniões equivocadas, a gente resolveu fazer um episódio para esclarecermos todas as dúvidas a respeito da gordofobia. E para isso, chamamos uma mulher cheia de conhecimento que vai nos ajudar. Pode entrar, Fran, se apresenta para os nossos ouvintes. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Fran, sou uma das podcasters do Mas Feministas, jornalista, futura formada em letras, mestranda de ciências sociais, gorda, mulher gorda, importante falar, principalmente nesse episódio. E eu espero que a gente tenha uma conversa bem legal, que eu possa ajudar vocês. Fran, eu amei que você se apresentou já como uma mulher gorda. Porque tem gente que fala assim, ai, gorda, não vou falar que é gorda, né? Gorda é xingamento. Fala cheinha, ai, aquela lá que é fofinha, sabe? Por que pra você não é um xingamento dizer que você é gorda? Eu acho que é muito parte de uma das construções e desconstruções que eu tive que fazer na minha vida. Eu fui uma criança gorda, e isso pra mim é muito relevante, porque durante toda a adolescência, enfim, outras amigas que geralmente também nem eram gordas, a gente sempre ouve que tem algum problema para isso acontecer, porque isso é totalmente fora da curva. Então, ou você tá doente, ou você não tá comendo bem, ou você não tá fazendo atividade física, mas é impossível que você aceite se colocar como uma pessoa gorda. Dentro de casa, minha mãe tem muita dificuldade. Então, às vezes, quando eu falo, porque não sei o quê, eu, enquanto uma mulher gorda, porque não sei o quê, eu sou gorda, ela ainda tem essa resistência. E eu acho que a gente aprende muito a se aceitar quando a gente aprende que isso é só uma característica. Eu fui uma criança gorda, eu fui uma adolescente gorda e eu sou uma mulher gorda.
Então, se eu rebato isso a todo momento, ou se eu questiono isso a todo momento, significa que para mim ainda tem alguma coisa errada. E eu não tenho problema com isso. E hoje é muito engraçado falar que eu não tenho, porque todo mundo tem, todo mundo ao meu redor, todas as minhas amigas ainda têm. Mas é uma característica minha, da mesma forma que eu sou uma mulher gorda, é uma característica que me complementa. Nessa sua explicação, você falou sobre quando você era mais nova e tinha outras meninas que também eram chamadas de gordas e elas não eram gordas. E isso me lembrou um vídeo que eu assisti da Alexandra Gurgel, do Alexandrismos, que ela compara a diferença entre pressão estética e gordofobia. E eu achei muito interessante, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso, porque eu, como mulher, obviamente, eu sofro pressão estética, né? Todas as mulheres sofrem. Já falei aqui também que do documentário da Taylor Swift, que ela sofria pressão estética para ser magra, sendo que ela é magérrima, né? E sempre me senti gorda e nunca fui gorda. Eu sempre tive só uma gordura embaixo do umbigo e meu corpo é grande, sabe? Nunca fui gorda. E aí, isso é a pressão estética. E a Alexandra Gurgel explicou como que isso é diferente de gordofobia, porque a gordofobia, ela te impede de ir e vir, te impede de estar em espaços, né? Como que... Você pode explicar um pouco para quem nunca ouviu falar sobre esse termo, sobre como que a nossa sociedade não foi construída para as pessoas que são gordas, né? Eu acho que é muito melhor de a gente associar sabendo que todo mundo sofre pressão estética e nem todo mundo sofre gordofobia, mas todo mundo que sofre gordofobia também sofre pressão estética. Então, quando eu vim para São Paulo, e a partir de um evento que tem aqui chamado Pop Plus, que eu não sei se vocês conhecem, é uma feira com diversas marcas autorais plus size, foi a primeira vez que eu estive num espaço onde uma roupa não só serviu em mim, mas uma roupa ficou bem em mim. E não só uma roupa, assim, eu nunca tinha experimentado tanta roupa em tão pouco tempo quanto naquele evento. E eu escrevi sobre isso até no meu Medium. Eu acho que quando a gente começa a pensar nessas questões básicas, é muito mais fácil de assimilar. Então, eu sofri gordofobia a minha vida inteira porque eu tinha roupas com as quais eu tinha que me conformar. Mas, ao contrário de várias outras meninas, enfim, e hoje acho que é muito mais fácil de a gente acompanhar, que conseguem demonstrar o seu estilo, que conseguem demonstrar a sua profissão, enfim, que conseguem demonstrar todo um estilo de vida só através da forma que ela se veste, eu nunca tive isso. E a partir daí a gente vai caminhando para outras coisas. Eu sempre tive problemas na escola porque a carteira era muito apertada, era muito pequena. A primeira vez que eu andei de avião, eu tinha muito medo de ficar uma viagem inteira desconfortável porque eu ouvi esses relatos do quanto aquele espaço é estreito e é pequeno. Eu sei que eu não vivi situações que mulheres que precisam de atendimento ou de um exame específico vivem, porque eu consigo ir numa clínica comum e fazer um exame, enquanto tem mulheres que não. Tem mulheres que precisam ir numa clínica veterinária porque os aparelhos não dão conta de atender aos corpos dela. Mulheres e homens, né? Mas acho que, de certa forma, a gente acaba vendo mulheres expressando muito mais sobre isso. Então, quando a gente fala de gordofobia, a gente está realmente falando que existe todo um mundo, toda uma sociedade e um número infinito de pessoas que apontam o dedo de uma forma direta ou indireta para a gente e fala: você não cabe aqui, você literalmente não cabe aqui, o seu corpo ele não é bem-vindo, né, nesse espaço ou na minha marca ou enfim, para qualquer coisa nesse sentido. A gente não te quer. Eu vi também um outro vídeo dela que ela fala sobre expressões gordofóbicas, que ela conta que tem espaços que ela não vai, por exemplo. Ela faz parte de uma comunidade, todos os amigos dela são gordos e tal, e ela diz que eles não vão em bar que a cadeira é de plástico, porque a cadeira vai quebrar quando eles sentarem. Eles têm dificuldade em passar em catraca. Então, são coisas que não são pensadas, né? Não são pensadas para incluir todos os corpos, né? E é uma humilhação, assim, né? Você não poder, você tem que considerar e você tem que pensar, tipo, você só quer ir e vir, você só quer aproveitar e você não pode, porque ninguém tá pensando naquilo, né? Antes de toda essa situação da pandemia, enfim, eu tenho uma amiga que faz aniversário muito próxima a mim e a gente queria muito fazer alguma coisa juntas. E enfim, ela estava pensando em pular de bungee jump e eu estava pesquisando passeios de balão. Então,
Eu sei que eu não posso pular de bungee jump porque o meu peso não sustenta, ou enfim, o bungee jump não sustenta o meu peso, e para voar de balão, a partir de um peso X, eu tenho que pagar tantos reais a mais por quilo. E aí é engraçado pensar que eu queria pelo menos ter a opção de saber se eu quero ou não fazer isso. Assim como, sim, eu queria pelo menos ter a opção de saber que eu posso ir em qualquer bar, que eu não vou ficar desconfortável se a hora que eu sentar eu sentir as perninhas da cadeira afrouxando um pouco mais. Isso tem muito a ver com essa violência que você até falou, né, Fran? Indireta e, digamos, silenciosa, entre aspas. Porque quando a gente fala de gordofobia ou qualquer outro tipo de preconceito, a gente automaticamente imagina violência verbal, física, algo que você consegue olhar e você consegue identificar muito facilmente. Mas essas coisas, essas nuances que tem no seu dia a dia que você tá relatando aqui, são coisas que a gente não repara se a gente não faz parte desse grupo que é excluído. E aí eu acho que é interessante a gente trazer isso, essa reflexão do tipo da gente olhar para os nossos espaços que a gente ocupa, os lugares que a gente vai e perceber esse tipo de coisa. Porque a gente não percebe no dia a dia. E é uma violência, né? É uma violência psicológica, como você falou, de você não sentir que você tem opções. Também o sentimento de não pertencer é uma coisa também muito difícil de lidar, né? E eu queria que você falasse também um pouco o quão é tão prejudicial quanto, ou mais talvez, do que a violência verbal, né? Esse tipo de violência, digamos, psicológica que você vive no dia a dia, né? Tem muitas questões, eu acho, quando eu olho para trás e eu percebia e percebo até hoje o que todas essas situações fizeram e para quais caminhos elas me levaram. Então, eu sempre achei que eu não gostava, por exemplo, de ir em bares, porque, ai, nossa, que desgaste, mas na verdade era só um ambiente onde eu não me sentia bem-vinda. E eu não me sentia bem-vinda por tudo, mas pelo conforto das cadeiras, pelas pessoas que eu encontrar. Eu acho que isso é muito representativo, assim. A gente dificilmente vê pessoas iguais a gente se divertindo. Então, se eu tô num espaço onde não tem mais ninguém igual a mim se divertindo, como eu acho que eu tenho o direito de me divertir? Acho que isso na adolescência, principalmente, foi muito mais forte, muito mais. Hoje, olhando para trás, para mim é muito mais notável. Mas automaticamente você vai internalizando isso e aí você vai se podando. Porque a gente não. É muito difícil chegar ao ponto de ser combativo. E também é muito cansativo ser combativo e falar assim, eu vou ocupar esse espaço. A gente só vai internalizando e falando, não, tudo bem, eu não preciso sair, eu não preciso ir nesse bar, eu não preciso me preocupar, eu não preciso querer me relacionar com outras pessoas, eu não preciso de uma roupa X, porque eu tenho qualquer coisa e aí é melhor do que nada. Eu não preciso ir ao médico porque eu já sei o que ele vai falar e não vai ter nada a ver com os sintomas que eu estou apresentando. Então eu não preciso me sujeitar a essas situações e automaticamente eu vou me deixando para trás. Eu não vou cuidar da minha saúde, ou pelo menos fazer um check-up de rotina, eu não vou me preocupar em ter uma vida social, eu não vou me preocupar em ter um relacionamento, eu não vou me preocupar com mais nada, porque o pouco que eu recebo vai se tornar o suficiente. E acho que a gente internaliza isso de uma forma muito forte. E para qualquer coisa, assim, sei lá, eu não preciso comer um chocolate porque eu sei que em algum momento aquela pessoa ou alguma pessoa vai olhar e vai perceber que eu, uma pessoa gorda, tô comendo um chocolate, eu não deveria. Ou se eu como, eu tô fazendo alguma coisa errada e eu preciso colocar isso para fora. Como que a gordofobia se apresenta na hora de você comentou, né, da questão de algumas pessoas que são gordos maiores terem que ir até ao veterinário para conseguir fazer alguns exames, mas como, tirando esse exemplo que você deu, quais são as outras formas que você vê, por exemplo, numa consulta médica, a gordofobia se expressando, né? Um exemplo muito recente, eu acho que foi do ano passado. Desde que eu cheguei aqui em São Paulo, eu tenho muita dificuldade de encontrar médicos próximos, enfim, toda uma questão de logística, porque eu moro num lugar, trabalho em outro. E aí eu encontrei um endócrino, eu tenho hipotireoidismo já faz alguns anos, e eu sabia que eu precisava tratar aquilo, porque para mim já estava muito desconfortável. Então eu fui nesse endócrino, ele fez uns exames iniciais, enfim. E a partir do momento que eu sentei no consultório dele e eu falei todos os sintomas, olha, eu tô com muito sono, meu cabelo tá caindo demais, eu sei que a minha dose de medicação não tá certa, eu sei que eu preciso refazer os exames, porque eu tenho certeza que tá muito desregulado.
E eu queria cuidar disso, eu queria tratar disso. A primeira palavra, a primeira frase que ele me soltou foi: bom, eu vou te deixar um encaminhamento para você passar na nutricionista aqui do consultório. E aí a Franciele de agora soube rebater. Então a primeira resposta que eu dei foi: não, eu não vou numa nutricionista porque eu não preciso de uma dieta, eu preciso cuidar do problema que eu estou te apresentando. E aí a gente entrou nessa discussão: não, sim, lógico, com certeza, mas é sempre bom a gente diminuir o peso um pouco. Eu falei: não, eu não quero diminuir meu peso, essa não é a questão. A questão é que se você deixar, eu vou dormir 20 horas por dia e eu preciso cuidar disso agora, não preciso de outra coisa. E sim, já teve um momento que eu fui uma nutricionista, ela tirou da pasta uma folha com uma dieta X, uma dieta genérica, e me falou: quando você perder X quilos, a gente vai trabalhar focado no que você quer. Então, tem toda essa gama de situações, e essas foram as recentes, assim. Eu tenho 27 anos de história. Eu tenho a história da minha mãe me contando que aos 7 anos tinha médico querendo me dar inibidor de apetite. Você, como você tá relatando aqui, você sempre foi uma pessoa gorda, né? Você, desde criança, já sofria as consequências, né, dessa sociedade que não te inclui. E a partir de que momento que você falou assim: não, eu sou gorda e tá tudo bem, eu não preciso ouvir o que vocês estão falando? Porque eu imagino que esse seja um movimento meio recente, né? Eu não consigo me lembrar de, em 2007, ter algumas pessoas tão positivas em relação ao corpo delas como eu vejo hoje em dia. Como é que foi esse clique pra você? Teve pequenas pílulas, sei lá, ao longo do tempo que me fizeram me apropriar mais desse assunto. Então, eu me lembro de quando eu fui pro Rio de Janeiro, eu fui pra praia e aí eu não tinha sequer pensado em levar um biquíni pra praia. Eu não tinha um biquíni em casa pra praia. E eu ganhei do meu namorado na época e ele falou: vai, se joga, é isso. Eu acho que isso foi muito marcante, assim, para mim. Ter vindo para São Paulo foi uma coisa muito importante, porque as pessoas que eu acompanhava na internet, eu morava no interior de São Paulo, então eu tinha zero referência, mas eu percebi que as pessoas que eu acompanhava pela internet eram pessoas reais. E que quando eu as vi, no Pop Plus principalmente, elas estavam felizes de verdade, elas estavam rindo de verdade, elas estavam se divertindo de verdade. Ninguém tinha vergonha de sentar ali na pracinha de alimentação e comer um hambúrguer. Ninguém tinha vergonha de ser quem elas eram. E esse momento, e é um momento que geralmente as pessoas acham que é muito fútil, mas o momento que eu parei ali no stand e que a vendedora, que também era consultora, ela colocou 15 peças de roupa na minha mão e todas me serviram, acho que foi um momento que eu pensei: bom, realmente não tem nada errado comigo. Eu passei um tempo ouvindo outras pessoas falando que não tinha nada errado com elas, mas refletir isso para mim foi muito assustador, porque a partir do momento que a gente se coloca nessa posição, a gente também se coloca na posição de ir contra uma sociedade inteira e de ter que se defender eventualmente o tempo todo. Então, eu acho que teve algumas pequenas coisas que me levaram a esse caminho, assim. Terapia me ajudou muito também. E eu acho que entender que não tinha nada errado comigo, não era uma coisa para ser corrigida. É lógico que o fato de eu ter nascido, como disse, né, eu nasci uma criança gorda, me faz saber que essa sou eu, assim. Existiram 2 momentos, acho, na minha vida que eu tive um pico de emagrecimento gigante, assim, e era muito bizarro. Um, eu era muito nova, acho que eu tinha uns 10 anos, e no outro eu tinha entre 16 e 17. Então, todas as minhas amigas da escola estavam achando lindo, estavam maravilhadas, querendo saber o que eu fiz para emagrecer em tão pouco tempo. Até que um dia eu estava voltando da natação, e aí a minha professora de natação falou: Fran, você tá doente, você perdeu peso muito rápido. E aí eu olhava no espelho e sabia que aquela não era eu, assim, eu tava com a cara batida, eu sempre fui bochechuda, tive um olho muito grande, e eram coisas que eu gostava. E quando eu percebi que realmente as pequenas coisas que eu gostava estavam esquisitas ou não estavam me deixando confortável, eu sabia que aquele corpo não era meu. Então eu não ia lutar para ter aquele corpo, embora eu não tivesse feito isso, mas eu não ia me esforçar para manter aquele corpo, aquela não era eu, e tudo bem eu ter o corpo que eu sempre tive. Mas isso ainda é uma coisa que eu preciso repetir todos os dias, assim, é um exercício que eu preciso fazer todos os dias. Lembrar das coisas que eu gosto em mim, ainda que sejam pequenas coisas ou pequenas partes,
E lembrar que essas pequenas partes fazem eu ser esse todo que eu sou e fazem eu chegar até onde eu cheguei. Então, é uma construção por muito tempo. Mas acho que tiveram essas pequenas cenas que eu lembro, e lembro acho que com muito carinho por mim mesma, porque foram coisas bem importantes. É muito interessante a gente ver também como a gente olha pra gente com um olhar diferente, né? Se você tem uma amiga que é gorda, você vai falar, não, imagina, você tá ótima, você não precisa se preocupar. Só que quando a gente volta para o nosso próprio olhar, né, pro olhar em relação a nós mesmos, é isso que você falou, é uma construção eterna, né? Todo dia, não é que você acorda todo dia falando, nossa, eu estou maravilhosa. Mas tem dias que você acorda e você fala, eu não gosto desse corpo, eu tô olhando esse corpo aqui e eu não tô gostando. Então, todo dia, parece que é uma montanha-russa, né, de tentar o tempo todo estar satisfeita com aquilo que você tá vendo, porque ao nosso redor, e eu digo isso como uma pessoa magra ainda, né? Ao nosso redor tudo tá dizendo que não está certo. Então é muito difícil, a gente tem que ter que se convencer o tempo todo de que tá certo, de que os estímulos que a gente tá recebendo na mídia, nas redes sociais, eles não são necessariamente aplicáveis ao meu corpo e tá tudo bem. Só que é tão cansativo, né? O tempo todo você tem que ficar se lembrando disso. É muito difícil você descolar, por exemplo, o que é as pessoas falando, querendo impor regras pra você, e o que é o seu corpo falando com você. Porque como a Fran acabou de relatar, de que ela começou a ficar muito magra e que era o corpo dela falando com ela alguma coisa. Eu acredito muito que meu corpo fala comigo. Então, até nos momentos em que eu acordo e não tô feliz com o meu corpo, o quanto isso é algo que veio de fora, com julgamentos e preconceitos, e o quanto disso é o meu corpo falando alguma coisa pra mim, me dando algum sinal de que algo não está bem, que eu não tô bem de alguma forma, né? Eu acho que isso é uma batalha que é muito difícil e é muito difícil de separar e tá ficando cada vez pior, eu acho, com as redes sociais e com as blogueiras, enfim, ou outros influencers que não ajudam muito nesse sentido, né, Fran? Eu tenho, acho que ficado cada vez mais criteriosa pensando em quem e por que eu vou seguir assim. E eu gosto muito de ter referências para várias coisas, mas não necessariamente às vezes a pessoa cabe. Eu não sigo, eu gosto de, por exemplo, seguir Instagram sobre gastronomia, mas eu não sigo Instagram sobre o que fulana come. E aí eu tenho algumas críticas muito particulares sobre isso, mas é muito, é uma luta constante, sim, para a gente entender que referências a gente quer ter e que referência a gente quer ser também. Eu lembro que antes de vir para São Paulo, uma amiga me mostrou um desenho que ela tinha achado no Pinterest, que era uma menininha pelada, gordinha, com os cabelos que eram preenchidos com um desenho do universo. E aí ela falou, acho que você deveria tatuar. E eu tatuei, eu mudei um pouco o desenho, coloquei algumas referências que fossem mais parecidas comigo, mas eu tatuei. E aí toda vez que alguém me pergunta, o que é essa tatuagem, eu falo, sou eu. Essa é a minha representação de mim mesma, porque é a minha forma de me lembrar quem eu sou o tempo todo. É lógico que desgasta, assim, mas faz muito parte desse estilo de referências que a gente quer ter, o que a gente precisa ter também. Um episódio que vocês publicaram no Mas Feministas que eu fiquei louca, assim, que eu achei muito esclarecedor. E o jeito que vocês construíram esse episódio foi genial, que é o episódio que é sobre alimentação, sobre comida. Acho que ele chama Um Prato Cheio, episódio 24. Que eu achei genial, porque vocês começam numa conversa muito descontraída, bem descontraída, assim, né? Tipo um teste de BuzzFeed. E aí vocês vão indo e trazendo coisas sobre a alimentação, sobre comida, que eu acho que tem muito a ver com isso, né? Fala diretamente com o nosso tema de hoje, né? Com a questão da alimentação. A alimentação, ela tem a comida, né? Ela tem um significado social grande pra gente, tem uma construção em cima da comida na nossa sociedade, no sentido da questão do homem comer primeiro. Eu já ouvi várias pessoas falando que, por exemplo, quando era menor, por exemplo, a galera que nasceu nos anos 70, 80, dizendo que era comum ver a mãe servindo o bife pro pai e o resto das crianças e a mãe comiam frango ou ovo, sabe? Porque tem uma questão com a comida que fala muito sobre a forma como a nossa sociedade se formou, né?
E eu queria só que você comentasse um pouco, eu sou apaixonada por esse episódio. Eu gosto muito dele. Eu tenho muitas questões com comida. Eu sempre fui a criança que comia mal. E aí, enfim, eu tenho todo um histórico sobre isso, né? Tenho um histórico de quando eu era adolescente, eu realmente não queria comer porque eu achava que isso teria algum impacto no meu corpo. Mas eu sempre fui eu fui a criança que comia qualquer coisa pra pré-adolescente, adolescente que comia muito mal. E eu não comia mal porque, eu só comia, sei lá, hambúrguer e pizza. Eu lembro de uma vez, eu sempre fiz tratamento para asma, então eu lembro de uma vez de meu médico falando, mas você precisa comer, não sei o que, você tá anêmica, blá, 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 blá. Não adianta comer só hambúrguer. Eu virei pra ele e falei, eu não como hambúrguer. É só pizza, eu não como pizza. Então, até essas coisas que são muito comuns pra mim, sempre foi muito difícil introduzir no meu dia a dia. Mas eu acho que eu sempre tive, sim, essa resistência com a alimentação, porque sempre me lembrava essa parte errada de que eu vou engordar ainda mais, eu não posso engordar ainda mais, não importa o que eu como. Então, tem algumas questões muito difíceis, assim, pra mim. Agora, e é engraçado, porque minha mãe come de tudo, minha mãe sempre foi a pessoa que ia na feira, meu pai também sempre se alimentou muito bem, não era uma questão dentro de casa. E dentro de casa, essa era a única questão sobre o fato de eu ser gorda que não era apontada pra mim, justamente porque eles viam que eu não comia nada. Mas, aos poucos, eu acho que eu tenho começado a melhorar isso. Então, eu consigo ir num sacolão, num mercado, numa feira, e escolher uma variedade de frutas muito maior, seja para fazer vitamina, seja para fazer suco, seja para comer a própria fruta, sem achar que eu estou desperdiçando o meu dinheiro ou sem achar que aquilo vai ser prejudicial, ou enfim. E tendo alternativas também para momentos que eu estou muito ansiosa ou que eu preciso buscar alguma coisa para satisfazer isso, porque eu acho que episódios de ansiedade, compulsão também estão muito relacionados à forma que a gente se alimenta. Mas hoje isso para mim é muito mais notável, assim. Então, às vezes eu lembro que eu lembro da primeira vez que eu comi espinafre, por exemplo, porque minha mãe tinha colocado no meio do feijão. E aí eu comi, eu achei o sabor ótimo. E aí eu falei para ela, nossa, seu tempero tá diferente. Ela falou, não é tempero, é espinafre. E aí eu reproduzi isso em casa, por exemplo. Agora eu tenho buscado outras formas de alimentação, porque eu não tenho a pretensão de virar vegana ou vegetariana um dia, pelo menos por enquanto, mas eu quero saber que eu tenho um leque maior de alimentos disponíveis. Então, outro dia eu fui fazer nhoque de abóbora, que me deu um trabalho, mas aquela dedicação, aquele momento de fazer, de ver ficar pronto, de saber que o tempero estava bom porque fui eu que temperei, de experimentar temperos. Para mim é muito satisfatório, tanto quando eu vou me alimentar daquilo que eu fiz, quanto do momento que eu tô fazendo, que é o momento que eu consigo esquecer a ansiedade, enfim, esquecer qualquer outra coisa e focar naquilo, assim. Então, acho que agora, adulta, eu tenho construído uma relação muito mais saudável com comida do que eu tinha antes. E eu consigo perceber coisas que me fazem bem e o que me fazem mal, que era algo que eu achava que as pessoas falavam e que era história para boi dormir, assim, que isso nunca ia acontecer. Então, hoje mesmo eu falei, acho que eu preciso voltar a diminuir a quantidade de leite. Eu sempre gostei muito de leite, parei um tempo de tomar, estava ótimo. Voltei a tomar muito leite e aí tenho me sentido mal de novo. Eu sei que eu preciso diminuir isso. Ou às vezes eu compro coco para poder fazer um bolo de coco, ou um bolo de prestígio, que seja. E aí tem essas formas de experimentar que é muito passo de formiguinha, assim, muito baby steps, muito devagar, mas tem funcionado para mim. E acho que esse episódio foi muito representativo, porque quando eu penso dele, eu penso também na fala da minha terapeuta, que é a sua alimentação tem muito a ver com o tipo de pessoa que você quer ser. Então, se você está nesse momento de pensar que tipo de pessoa você quer ser profissionalmente, na sua vida pessoal, com seus amigos, enfim, você também precisa pensar no tipo de pessoa que você quer ser com você. E a sua alimentação vai te falar isso. Fran, no seu discurso, eu achei muito interessante que você disse que você não comia pizza, não comia hambúrguer. E a gente falou sobre isso no episódio de racismo também, ou de branquitude, que as pessoas têm uns conceitos já pré-determinados sobre pessoas negras, por exemplo, ou sobre pessoas gordas, por exemplo. E quando as pessoas veem uma pessoa gorda, ela vai falar: então você come muito hambúrguer e pizza e batata frita, então é por isso que você é gorda, você não é saudável, né? Só que não, né? Como que é isso, assim? A pessoa olhar pra você e já
tomar, assim, já tem opinião formada sobre você, né? Já sabe tudo sobre você, sendo que ela nem te conhece, pelo que você é fisicamente, né? Às vezes, dependendo do meu humor, é engraçado, às vezes me dá um pouco de raiva, depende muito, assim. Então, por exemplo, hoje em dia eu tenho menos problema com isso, e então às vezes eu apelo pro deboche. Tipo, quando a gente estava trabalhando no escritório, às vezes depois do almoço eu queria comprar um cookie, e aí sempre tinha alguém falando, nossa, comendo um doce, nossa, de novo. E eu falava, desculpa, achei que era pra... Não sabia que era pra trazer pra você também. Ou coisa desse tipo, ou sei lá, essa ideia de... Ou quando eu falo que eu não gosto de alguma coisa que todo mundo gosta também, tipo, ai, não gosto de hambúrguer, as pessoas ficam, nossa, mas como assim? Eu fico, você tá estranhando porque é uma coisa que todo mundo gosta ou porque é uma coisa que você acha que todos os gordos gostam, assim? Vamos ter essa conversa direito. Então, hoje eu tenho muito mais essa postura, mas é difícil a gente aceitar que a gente pode se colocar nessa posição também de responder, de rebater, às vezes de deixar o outro um pouco constrangido para ele poder se questionar mesmo. É muito típico, né? Quando vai começar o verão e as pessoas falam, ah, não, é que eu tô preparando aqui pro meu corpo de praia. E isso tem muito na internet, né? A gente vê muitas pessoas falando, o corpo de praia é o corpo que quer ir à praia. Você não tem que preparar o corpo, né? Você tem que... Porque ninguém vai te proibir de entrar na praia porque o seu corpo tá X ou tá Y. Então, tipo, é uma coisa que a gente tem que quebrar, né? E tem que... E assim, é algo que as pessoas falam muito... Que nem a gente comentou, né? Não é uma violência ativa, digamos assim. Mas é uma violência, né? Porque aí você fala, bom, então, que nem você mesma falou, bom, então eu vou pra praia, eu não vou levar biquíni, porque meu corpo não é considerado o corpo de praia, entre aspas, né? Hoje eu ainda acho bem absurdo, porque eu nem questionei. E assim, não é que eu não goste de nadar, por exemplo, porque eu fiz natação 10 anos da minha vida, depois fui e voltei, e às vezes ia no Sesc pra nadar. Não é que eu não gosto de água, por exemplo. Eu não gosto de praia, mas aí são outras questões. Mas eu fui pro Rio de Janeiro com a pessoa que no momento era meu namorado, hoje é meu marido, e aí eu nem cogitei, assim, não passou pela minha cabeça. Fui e não tava aquele calor insuportável, tava num clima excelente para ficar ali, para poder molhar o pé, molhar a perna, que seja. E eu não cogitei, eu nem pensei nessa ideia, nem passou pela cabeça. Mas, ao mesmo tempo, eu sou essa pessoa que fez natação por 8 anos, que eu não tinha problema de colocar um maiô, entrar na piscina e depois ir para um banheiro, para um vestiário e ficar pelada na frente de, sei lá, 10, 15 outras mulheres, porque eu tava me trocando. Então, as coisas não se encaixavam dentro da minha cabeça. Eu lembro que, bem mais nova, eu escrevi para um blog de uma menina que eu conversava um texto que era isso: para que ficar gostosa pro verão se o verão nem liga? E o verão não liga mesmo, assim. E as pessoas que ligam, bom, aí elas que lidem com as frustrações delas, porque não é justo que eu tenha que viver e resolver as frustrações das outras pessoas. Você falou tudo, porque eu li um post, né, também, sobre essa questão do corpo de praia, que a menina falava exatamente isso. Ela falava assim, se você passou, sei lá, o inverno todo, o ano todo, não sei, se preparando para aquele momento para você ir pra praia com o corpo sequinho, magrinho, então não venha cobrar isso de mim, sabe? Eu passei o meu ano tranquila, fazendo as minhas coisas normais. E o meu corpo vai à praia também. Todos os corpos vão à praia. E você não pode querer cobrar de mim uma coisa que você tomou pra si, uma responsabilidade que você tomou pra si. Né? E eu acho que tem exatamente isso que você falou. É uma coisa que as pessoas misturam muito facilmente, né? Eu lembro que, nossa, quando a gente começou a falar de casamento, principalmente, eu nunca quis um casamento tradicional e tal. Mas teve uma época que eu queria fazer. E desculpa todo mundo que vai me julgar por eu gostar de Friends, mas teve uma época que eu queria fazer aquela cena de sair experimentando vestido de noiva, e é isso. E aqui aqui em São Paulo, eu moro muito perto da Rua das Noivas, né? Então fui ver como era, como funcionava. E eu lembro de entrar em lojas onde as vendedoras falavam, a gente não tem pro seu tamanho só mandando fazer. E aí é muito mais caro. E aí não sei o quê. E falavam assim na lata. Então, ainda tive que lidar com todo esse discurso de, mas você vai casar, então você tem que fazer isso, então você tem que fazer aquilo, então tem que tomar cuidado, então tem que... E eu não tenho, não, porque eu vou casar com uma pessoa que está comigo há 10 anos e já me conhece desse jeito, e eu vou casar para ficar feliz, para celebrar, e não porque eu vou passar meses antes, sei lá, anos antes, me punindo por algo
que é uma forma de punição, me punindo para no dia eu poder me sentir minimamente bem na frente de outras pessoas que não necessariamente me querem bem, porque, enfim, não é uma cobrança de alguém que quer bem a outra pessoa, né? Então, eu acho que tem muitas dessas coisas que vão e voltam, assim, mas atualmente, e apesar de já ter tido várias discussões com amigas sobre várias falas gordofóbicas, sobre várias outras situações, acho que atualmente eu tenho tentado focar essa conversa em mim e buscar o que a gente já estava falando, né? Buscar essas referências que façam com que eu me lembre todos os dias que se eu acho elas ótimas e maravilhosas e se elas estão bem, então eu também tenho esse direito. Eu queria entrar um pouco na discussão sobre por que a gente deve incluir a gordofobia como a pauta do feminismo. Bom, eu já ouvi muitas pessoas gordas falando pessoas, enfim, né, que estão na mídia de alguma forma, ou que sempre falam sobre gordofobia, empreendedorismo, moda, acessibilidade, sempre falam que elas são chamadas para qualquer evento, menos eventos ou palestras, ou enfim, qualquer atividade feminista. E aí eu acho que isso para mim é uma questão muito grande, porque se a gente fala de um feminismo que é um feminismo que precisa incluir todas as mulheres e que precisa combater o capitalismo. Então, ele vai precisar, sim, combater uma indústria de uma beleza que não existe, uma indústria milionária de dietas e medicações. Se a gente fala de um feminismo que ele busca acessibilidade e ele incentiva que as pessoas tenham os seus direitos e direito a ocupar espaços, então, o meu feminismo é um feminismo que precisa falar de gordofobia. Mas na prática é muito difícil, sim, a gente ver isso. Eu não conheço, e sendo muito sincera, eu não conheço muitos espaços feministas que abordem essa pauta, ou muitos espaços de diversidade que abordem a pauta da luta contra a gordofobia. E aí são vácuos que eu acho que a gente precisa ocupar de alguma forma também. Mas, basicamente, porque se a gente fala de um feminismo que busca equidade, que busca justiça, que busca acessibilidade, então a gente precisa falar também de pessoas gordas que estão buscando todas essas coisas, mas estão ficando ali de ladinho por qualquer motivo que seja, porque não é bonito de ver, ou porque incomoda, porque se questionar incomoda, né, no geral. Muito estranho ouvir você dizer isso pra mim, vendo de fora, ver você dizendo que não existe muito essa pauta dentro do feminismo ou dentro de ambientes que se dizem, né, diversos, inclusivos e tal. Porque, pra mim, não existe nem essa questão. Por que a gente tem que incluir a gordofobia dentro do feminismo? Ué, porque tem, porque tá afetando as mulheres, porque claramente não é saudável a maneira como a gente lida com os corpos gordos, né? Então, que questão é essa? Que absurdo não ter essa questão tão amplamente discutida entre esses ambientes que se dizem ser ambientes feministas e ambientes diversificados, né? Pra mim, eu achei um absurdo. Também a questão da gente saber que as repressões sociais recaem sobre as mulheres de forma triplicada. Então, por exemplo, a questão da gordofobia, tem homens que sofrem gordofobia? Tem. Só que as mulheres sofrem muito mais, desde sempre, né? A gente vê, assim, a questão da indústria da moda, as questões da televisão dos anos 90, você não vê pessoas gordas na televisão, mulheres, então, nem pensar, porque, queira ou não, a gente tinha o Faustão nos anos 90, né? Mas eu não consigo me lembrar de alguma apresentadora feminina, se vocês lembrarem, alguma apresentadora feminina que era gorda. E por isso que claro, é óbvio, como a Ju falou, é óbvio que isso tem que ser incluído na pauta do feminismo. Até em questão de relacionamento, assim, a gente vê muita mulher magra em relacionamento com homens gordos, né? E o contrário é mais difícil de se ver, né? Como se o corpo do homem gordo não caísse nessa lente, né, de ele não é bonito, porque é um homem e tá tudo bem, homem é assim mesmo, tanto faz, só que para mulher gorda já é uma outra pressão e é até difícil eu imagino, né, até difícil de você se colocar num relacionamento. Eu vejo muito mais pautas sobre racismo e como é difícil para a mulher negra ou para o homem negro estar dentro de um relacionamento que não seja com uma pessoa negra, porque eles não têm a mesma realidade, né? Eles não vão ter as mesmas discussões, os mesmos questionamentos. E eu acredito que pode ser também uma questão
que influencie nos relacionamentos de uma mulher gorda, por exemplo. O que você acha, Fran? Tô errada? Pode falar se eu tiver. Não tá. Eu acho que tem, só um pouquinho antes do que você falou sobre mulheres magras se relacionando com homens gordos, eu acho que primeiro tem também a questão de que para a mulher é ensinado a aceitar tudo, né? Então, você precisa aceitar o homem, não importa o que, assim, não importa como ele seja, não importa o que ele faça. E sim, você tem que aceitar o homem gordo mesmo, mas acho que tem todas essas variáveis que não são as mesmas cobranças. Mas talvez você sofra a cobrança de que você não pode ficar igual a esse cara com quem você se relaciona. Eu tenho questões que eu já discuti muito com meu companheiro e eu nunca tive nenhum problema, nenhuma questão, nenhuma dúvida da parte dele sobre por que ele tá comigo. Mas quando a gente vê círculos de amigos, por exemplo, ele não tem amigos que se relacionam com mulheres gordas. Eu nunca conheci nenhuma menina desses círculos de amigos que fosse uma menina gorda ou que não reproduzisse esse mesmo discurso de dieta ou então de ser a menina fofinha, boazinha, queridinha, enfim. Que eu acho que também é muito relacionado a esse padrão de feminilidade, né? Mas eu tenho muitas amigas que sim, que elas têm muito problema, ou então aqueles relacionamentos que são escondidos, porque a mulher gorda, ela precisa lidar com um estereótipo diferente do homem gordo. O homem gordo é o cara que é engraçadão, que é amigo, que não sei o quê, e a mulher gorda é a mulher nojenta, a mulher que tem sorte de um cara, e aí falando de uma perspectiva heteronormativa, mas ela tem sorte de um cara que olhe para ela, né? Porque também não é colocado uma mulher gorda como bissexual ou lésbica, enfim. Ainda são outras questões mais profundas. Mas ela tem sorte de um cara que olha para ela, então ela precisa seguir as regras do jogo. Ela não pode querer que o cara assuma, ou que o cara demonstre carinho, ou que o cara demonstre que tá com ela de alguma forma, ou ela precisa ficar satisfeita com as migalhas que ela recebe. E aí, pelo menos das pessoas que eu conheço, de mim, que já passei por isso quando era mais nova, ou de outras meninas gordas que eu conheço, é muito difícil não ter uma que não tenha lidado com essa questão. Já é muito difícil ter amigas não magras, que não tenham lidado com essa questão, quem dirá amigas gordas, assim. Uma coisa que eu lembrei também sobre essa questão é que um dos artigos que eu li para esse episódio foi em que uma pessoa mostrou dados de uma pesquisa que mostravam que mulheres gordas, elas eram menos empregadas do que homens, né? Homens gordos. Mulheres já são menos e já ganham menos que homens. E mulheres gordas conseguiam menos empregos e quando eram empregadas elas recebiam menos do que as mulheres magras. Então é um problema muito sério, assim, que eu falei, cara, realmente isso reflete muitas coisas e tem impactos muito grandes, além de em vários níveis na vida das pessoas e contribui para essa sociedade tão desigual que a gente vive, né? E falando sobre essa questão da representatividade, né, das mulheres gordas, também uma outra coisa que eu li é que as mulheres gordas, quando são representadas, por exemplo, na indústria do entretenimento, numa série, num filme, é sempre um personagem que é alívio cômico, né? Nunca é uma pessoa que tem uma profundidade, ou então que tem uma, sei lá, uma carreira, né, que tem uma vida amorosa, que não seja uma coisa cômica. É muito difícil. Agora a gente tá tendo muito mais exemplos que a gente consegue encontrar, mas durante muito tempo foi muito difícil. Era sempre aquele alívio cômico pra personagem principal magra, branca, loira, perfeita, né, dos segundos modos da sociedade, e a amiga gorda que tava ali só pra dar a risada no meio do drama da personagem principal. Inclusive, eu achei legal se a gente conseguir também trazer exemplos atuais de personagens gordas que justamente quebram esses paradigmas, né? Eu acho que ainda tem séries e filmes que tentam, mas não chegam lá, assim, ao meu ver. Que, enfim, existem personagens gordas que têm uma carreira, mas aí é uma personagem gorda que tem uma carreira, mas tem uma questão com relacionamento. Ou ao contrário. E é muito difícil para mim lembrar de personagens de séries e filmes, para ser muito sincera, porque eu acho que não teve nenhum que me marcou, nenhum que eu falasse, nossa, agora sim. Mas sim, esse estereótipo ainda acho que é o vigente, assim, a gorda que é o alívio cômico, a gorda que é atrapalhada, ou então a gorda que aí passou por uma transformação e ficou bem, e ficou bonita, e aí conseguiu
tem um relacionamento com um cara que é o padrão de beleza do deus grego também de filmes. Os exemplos bons que eu conheço e que eu vou lembrar de imediato para mim são de livros, assim. Tem O Amor Plus Size, da Larissa Striani, que é o livro que eu queria muito ter lido quando eu era adolescente, assim, a história é ótima. E é uma personagem gorda que lida com todas essas questões também, e que ela não sai magra ou transformada no final das contas, mas ela consegue lidar com isso. E O Céu Sem Estrelas, que é uma personagem que é da Iris Figueiredo, que é uma personagem gorda, também tem que lidar com as questões sobre ser gorda e outras questões de saúde mental, assim. Então, eu acho que as coisas se cruzam muito bem e são os melhores exemplos de ficção que eu tenho. Eu não vejo muito filme, então eu não vou conseguir trazer exemplos disso, e séries. Eu acho que eu tenho uma dificuldade também, justamente por não ter encontrado algo que eu falei, eu queria ter consumido isso quando era mais nova, ou isso realmente me representa. Você já assistiu This Is Us? Eu sei que é uma baita de uma referência, mas eu não assisti. E o My Mad Fat Diary, eu acho que é o nome da série, eu também não assisti. Muita gente gorda, inclusive, fala bem, então tudo bem. Eu confio nas pessoas. Eu não conheço mesmo. Você lembra o nome da personagem, Jo? Katie, não é? Katie. Ela é a minha favorita, é uma das minhas favoritas da série. E ela traz bastante essa questão, assim, real da gordofobia, porque ela, durante muito tempo... E não é um spoiler, porque acho que desde o começo da série ela tem essa questão de tentar sempre estar emagrecendo e fazendo dieta e não sei o quê. As pessoas em volta dela cobrando muito, então você vê muita cobrança em cima dela. Até no momento em que ela quer ter filho, e aí as pessoas falam que ela não consegue engravidar por causa disso, por causa do peso. E aí, não quero dar muito spoiler, mas aí você vê que ela vai quebrando essas coisas. E eu acho muito interessante também, porque a questão com a mãe dela, quem faz a atriz é a Mandy Moore, o nome da atriz? Então, e ela é tipo super padrão, né? Magra, eu gosto muito daquela atriz, ela é maravilhosa. Então, essa questão da comparação dela fala, mãe, você é perfeita, né? E eu sou uma pessoa gorda e que as pessoas acham que, né, não vale nada. E isso também, a questão dela ser gorda também influencia na carreira dela. Eu acho muito interessante, assim, ela me mostrou coisas que eu não enxergava, assim, tão facilmente, porque essa personagem a série traz essa questão de uma forma muito insistente, mas num sentido positivo, assim, de tipo, olha aqui como essa pessoa maravilhosa, talentosa, foda pra caralho, tá sendo excluída por motivos, sabe, que não tem nada a ver. Eu nunca tinha parado pra refletir nisso, mas eu refleti enquanto você tava falando. Que a mãe dela, em todos os momentos, fica cobrando muito ela, né? Sobre o corpo dela, sobre a alimentação dela. E o pai dela não. O pai dela fica falando que ela é linda o tempo todo e que tá tudo bem. E ela realmente é muito linda, né? Quando ela era adolescente, ela era impecável de linda. E depois ele não tá mais presente. Então, por isso que não tem esse reforço, né, do quão bonita ela é. E aí eu fiquei pensando, por que que isso acontece, né? Mas eu acho que é muito fácil a gente apontar o dedo pra mãe e falar assim, nossa, como você tá sendo escrota, olha o que você tá falando pra sua filha. Mas ela também, né, mesmo sendo magra, ela provavelmente passou por uma pressão que ela vem só na carga da mulher, né? Ela não vem na carga do homem. Então, o homem não vai entender o que é isso, então ele não vai repassar. Agora, ela provavelmente ouviu da mãe dela, que 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 ela não pode ser gorda, né? Então, ela ver a filha dela se desenvolvendo como uma pessoa gorda, para ela deve ter sido doloroso, porque ela acreditava que aquilo não era melhor, provavelmente, para ela, né? Nunca tinha pensado nisso. Pela descrição de vocês, é uma coisa que se repete muito na vida real mesmo, né? Então, acho que é bem impactante. E por isso da gente, né, nós como mulheres, a gente fica numa posição de perpetuar coisas que são nada a ver, mas que também a gente perpetua aquilo que nos oprime, sabe? Mas porque os opressores conseguem fazer isso com a gente. Então, acho que essa que é a importância da gente conversar a respeito disso, esclarecer essas questões e falar, olha só como não tem nada a ver, vamos parar de perpetuar isso? Não vamos nos tornar as opressoras, porque nós estamos nos oprimindo também. Então, acho que isso é muito interessante da gente sempre trazer e lembrar, né? Se não tem reflexão, não tem evolução, não é mesmo? Eu acho que, pra finalizar, eu sempre sou a pessoa aqui dessa dupla, entre eu e Teca, claro, né, que a Fran
é uma convidada hoje, que diz, eu acho que está melhorando, Teca. Vamos ser positiva e olha quanta coisa legal está acontecendo. Então, eu queria terminar com um pouco de positividade e falar um pouco sobre o movimento Body Positive. Você pode comentar um pouco sobre ele, Fran? Como ele... Eu acho que ele surgiu na internet, né? Foi muito a Alexandra, eu acho, que começou ele, né? Como é que foi? Eu talvez não seja tão positiva quanto você, mas eu acho que sim, tem muitas coisas evoluindo. Pelo que eu tentei dar uma pesquisadinha mais histórica também, então tem algumas questões que surgiram lá pelos idos de 1960, quando estava naquele auge de manifestações contra a indústria capitalista, indústria da beleza, protestos contra a discriminação. Então acho que tem uma herança dessa época também. Que eu achei uma frase que eu achei muito maravilhosa, que era subversivo amar a si mesmo quando se tem um corpo vilanizado. Então, isso foi o auge, assim, dessa pesquisa. Mas tem algumas questões desse movimento que às vezes a gente cai dessa diferença entre padrão estético e sofrer pressões estéticas e sofrer gordofobia. Então, acho que é preciso tomar cuidado para que as duas coisas, o movimento body positive e o movimento anti-gordofobia, andem juntas, porque não sei se vocês já viram um caso, mas teve uma questão sobre isso, sobre body positive, que uma youtuber gorda postou acho que era o tour pelo corpo dela, e aí em seguida uma menina que era muito mais dentro dos padrões, sem conhecer detalhes da vida de cada uma, mas ela era muito mais dentro dos padrões, e aí ela fez o mesmo estilo de vídeo, só que se apropriando como se fosse uma criação dela. Então, acho que a gente precisa tomar cuidado para fazer com que essas duas coisas andem junto. E quando a gente está falando de olhar seu corpo de uma forma positiva, a gente também está falando de olhar todos os corpos de uma forma positiva, de uma forma sensível, de uma forma carinhosa, porque acho que é assim que a gente se fortalece. Mas eu gosto de pensar que as coisas estão melhores para as pessoas, mas acho que enquanto movimento tem bastante coisa para evoluir. Eu gosto de ver que a gente tá caminhando, sabe? Eu gosto de ver que tem mulher gorda fazendo ensaio nu. Eu gosto de ver que tem mulher gorda falando que é foda mesmo e tá tudo bem, não tem que ter vergonha. Então, eu acho que eu sempre gosto de ver também essas conquistas, né, como sociedade que a gente vem alcançando nos últimos anos. A gente fica falando sempre que as redes sociais, elas estão trazendo sempre coisas negativas, óbvio, porque ser humano é uma coisa difícil de se entender, mas também traz muitas coisas positivas. Eu acho muito legal eu acompanhar tão de perto uma discussão que não era visível antes, né? Ainda não está onde a gente queria que estivesse, mas a gente tem muito mais acesso a esse tipo de discussão e acesso a pessoas que estão abertas a discutirem, a mostrarem os próprios corpos como corpos que são bonitos, sim, corpos que são merecedores de estarem, não merecedores, né, mas eles têm os direitos de pertencerem a espaços e ir e vir como qualquer outro corpo. Então eu acho que é uma discussão que quando eu tinha, sei lá, 15 anos não existia, não sei pra vocês, assim, mas pra mim não existia essa discussão. Então eu fico feliz, assim, de ver que pelo menos começou. A gente ainda tem muito, muito, muito o que caminhar, mas pelo menos já tem um desconforto e já gerou uma discussão e uma reflexão que antes não existia, sabe? Sobre o movimento body positive, o que eu percebi, assim, é que eu entendo isso que a Fran falou da questão de você sempre ter em mente a questão da gordofobia. Mas eu acho que, por exemplo, vou dar um exemplo, quando eu assisto os vídeos da Alexandra Gurgel, eu tomo um tapa na cara, claro, porque é pra isso que ela tá lá, ela é maravilhosa por causa disso. E, ao mesmo tempo, eu também me cobro menos também. Eu acho que isso que eu quero até perguntar pra Fran. Se o movimento body positive, ele tem que andar lado a lado com a gordofobia, mas ele é pra todas? Eu acho que ele tem que ser, né? Se o objetivo não for ser para todas. Porque todos os corpos precisam de um olhar positivo sobre si, então acho que perde o propósito. E aí eu acho que tem muita gente boa envolvida em discussões que fazem com que ele seja para todas. Mas é muito parte da luta também. Estavam falando enfim, pessoas gordas fazendo ensaio nu. Tem uma fotógrafa que eu sigo, que o Instagram acho que é Olhar de Paulina.
que é maravilhoso, assim. É uma das coisas que mais me impactam positivamente quando eu olho meu corpo no espelho, quando eu penso em olhar meu corpo num vídeo praticando esporte, quando eu penso em, sei lá, usar uma lingerie que seja, ou quando eu penso só em caminhar na praia, caminhar na rua, ou fazer qualquer coisa e me apropriar do corpo que eu tenho. Mas acho que são coisas que ajudam que a construção desse movimento seja para todos os corpos. Bom, gente, agora chegou aquele momento das notas de rodapé, onde a gente vai retomar algumas referências que a gente trouxe ao longo da nossa conversa e vai trazer novas referências sobre o tema de hoje, que é a gordofobia. Eu mencionei durante o episódio 2 vídeos da Alexandra Gurgel, do canal Alexandrismos, que um é sobre expressões gordofóbicas, que ela começa super calminha falando sobre expressões e de repente ela tá tipo, cheia de raiva. É muito legal. Parece a gente, né? Às vezes o podcast. E também mencionei, eu não me lembro o nome o título do vídeo agora, mas é um vídeo que ela compara pressão estética com gordofobia, que foi assim, abriu minha mente de uma maneira que eu não tinha aberto sobre essa discussão, eu nunca tinha entrado tão a fundo assim nessa discussão, então eu achei muito interessante. E duas coisas que eu não mencionei ainda foi o filme Dumpling, que é com a Jennifer Aniston e com a Danielle McDonald. É muito legal porque ele é bem água com açúcar, sabe? Aquele filme que você assiste fazendo a unha, assim? Ai, adoro. E ele é bem adolescente. E eu achei legal por ser adolescente, por ser um filme tão, assim, fácil de você assistir e ver que tem uma representatividade nascendo aí pra meninas que são adolescentes hoje em dia. Na minha época, jamais que eu ia ver um filme que uma menina era gorda e discutia com a mãe dela sobre isso de uma maneira positiva, sabe? Muito interessante. E o outro é uma série da Hulu, H-U-L-U, não sei como é que fala isso aí. Chama Shrill, é S-H-R-I-L-L. Ela é bem um drama adulto, assim, sobre uma mulher que é jornalista, ela é gorda também. E são dramas, assim, de relacionamento e carreira e família, como qualquer outro drama que você vê por aí, só que ela é uma protagonista gorda, então também tem o olhar de uma pessoa gorda dentro desses dramas de vida adulta normal, sabe? Eu achei muito, muito gostosinho de assistir. Eu não sei aonde no Brasil ele tá disponível, eu vi aqui no Canadá, a gente viu no Crave, mas enfim, é isso. Os dois livros que eu citei, Céu Sem Estrelas e Amor Plus Size, pra mim, principalmente se tratando de uma linguagem mais jovem, adolescente, pra mim são maravilhosos. Eu queria muito indicar pra vocês, pra todo mundo, o Fome, que é da Roxane Gay, que é o que inspirou o nome do podcast que eu tenho com a Vani, Mas Feministas. Ela fala muito de uma perspectiva muito pessoal, então toda a relação com o corpo, a relação com a alimentação, com sexualidade, enfim, ela é maravilhosa. Eu queria dar um beijo nessa mulher. E a gente se aprofunda um pouco mais sobre todas essas relações de pressão estética, sobre toda uma indústria da beleza, indústria de dieta, enfim, que é o mito da beleza, da Naomi Wolf, que a gente fez um diário de leitura também. Mas ele, pra mim, é fenomenal, assim. Eu li quando eu tava no ensino médio, eu reli de novo pro diário de leitura e não perde, sabe? Então, a qualquer momento que você lê e relê, você vai ter informações que você vai pensar, putz, faz muito sentido, é isso, dá pra gente encaixar pra qualquer situação. As minhas indicações iam ser o canal da Alexandra Gurgel, que a Ju já falou, mas eu ia indicar ela pra não indicar a Mayra Medeiros, que a gente já indicou tantas vezes em tantos outros podcasts. E agora falou, vai ter que colocar ela lá de menção também, menção honrosa. Vai as duas. E aí também vou indicar os episódios do Mas Feministas. Elas têm um episódio sobre gordofobia e o Prato Cheio. Os dois são muito bons, recomendo muito. Inclusive, Fran, eu escutei ontem. Foi ontem? Acho que foi ontem. Ou anteontem. Eu tava escutando um sobre culpa que vocês fizeram. Não tem nada a ver com gordofobia, mas vocês fizeram um sobre culpa que caiu uma ficha dentro de mim que eu tava assim, chorando no ônibus, sabe? Nesse nível. Obrigada por fazer esse bem pro mundo. São episódios difíceis, é difícil acessar algumas coisas dentro da gente às vezes. Nossa, amanhã minha terapeuta vai estar muito falando sobre esse episódio. E é uma série que foi adaptada de um livro. Eu confesso que eu não assisti, mas eu ouvi uma crítica muito boa a respeito dela.
Eu não sei se a Fran ou a Ju assistiram, ela se chama Dietland. Eu não consegui achar ela muito fácil pra assistir, por isso que foi o único motivo que eu não comecei. Mas eu ouvi críticas muito boas também. Né? É uma autora que ela se chama Sarai Walker. E ela parece que ela é bem militante, né, desse movimento body positive. Gorda também, mulher gorda. Então é muito interessante ver o ponto de vista. Ela criou essa personagem do livro. Falam que é bem realista e bem interessante. Eu achei interessante porque a personagem, ela responde e-mails de leitores para uma revista de moda. Então deve ser muito interessante, assim, ver essa relação dessa personagem, indústria da moda e etc. E uma indicação que eu queria fazer aqui, mas na verdade não é relacionada ao tema, é porque a gente recebeu um direct desse grupo. A gente recebeu e eu achei interessante. É um grupo que eles recolhem relatos de assédio moral, né? Acho que assédios em geral no ambiente de trabalho. Né, relatos de mulheres, e elas falam desses casos, só que sem falar o nome da vítima, etc., sem expor a vítima, obviamente. E eu achei interessante, porque a gente fez o episódio já sobre assédio, e eu acho interessante a gente trazer esses casos à tona pra gente poder se sentir mais à vontade de falar sobre eles, porque eu já passei, a Ju também já comentou no episódio que já tinha passado por casos de assédio no trabalho, e acho interessante a gente abrir essa conversa para que as mulheres não se sintam repreendidas por falar, ou acharem que estão loucas, ou qualquer coisa do tipo, que a gente já tá cansada de saber que não é verdade. Então, achei interessante. O Instagram deles é @assédio.não.mais. O não é sem acento, né? Então, @assédio.não.mais. A gente vai deixar na descrição também, para quem quiser ir lá relatar algum caso de assédio. O Google Form, você nem coloca o seu nome. Tá? A intenção aqui é mais a gente falar sobre o assunto e eliminar, não termos mais pessoas saindo impune desses tipos de situação. Elas não sentirem que elas vão sair impunes. Acho que depois dessa conversa, já dá pra olhar pros nossos corpos de uma forma diferente, né? Se você conhece alguém que ainda acha que só pode ir à praia quem tem o corpo de verão, então já compartilha esse podcast pra essa pessoa parar de passar vergonha. E se você pensou em algum outro tema que gostaria que a gente falasse aqui no podcast, pode mandar lá no Instagram, @dicionariofeministapod, no e-mail dicionariofeministapodcast@gmail.com ou nos comentários no canal Dicionário Feminista, se você estiver escutando pelo YouTube. A gente vai ficar mega feliz de ouvir por lá suas sugestões, críticas e histórias. A gente também quer agradecer muito, muito essa querida que a gente é fã faz tempo e topou conversar com a gente hoje. Também falar que o Mas Feminista tem 29 episódios lá no Spotify e várias outras plataformas. Eu sinto que vocês são vizinhas de condomínio nosso, porque a gente também faz parte da rede podcast delas, assim como o podcast Mas Feministas. E Fran, eu queria deixar o espaço para você passar todas as informações pro pessoal acompanhar vocês, onde achar vocês nas redes sociais, etc. Ai, gente, primeiro, obrigada. Eu adorei estar aqui. Eu e a Vânia, a gente ficou muito feliz com o convite. A gente já acompanhava vocês, principalmente por essa questão de ser vizinha de condomínio, então foi muito legal mesmo. Bom, o nosso Instagram, Mas Feministas Podcast, Twitter, Mas Fem Podcast. E aí, tanto em um quanto em outro, vocês encontram todos os nossos outros links no nosso card, que é masfeministaspodcast.card.co. É isso. Lembrando que a biblioteca aqui de Vancouver está fechada. Eu e a Teca estamos cada uma em suas respectivas casas, morrendo de saudade dos nossos encontros semanais, mas conscientes de que esse sacrifício é para um bem maior. E como a gente só trabalha com fatos, todas as fontes usadas na produção desse programa estarão na descrição. Para quem quiser estudar mais sobre o assunto, é só dar uma passadinha lá. Muito obrigada por ouvir a gente e tchau! Tchau, tchau! Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.